teve um incômodo de falta de dados, não só dados quantitativos, mas o que de verdade as pessoas estão sentindo e estão entendendo sobre morte. O projeto chegou e foi tratado como qualquer outro projeto. Mas ao longo do caminho, enquanto a gente desenvolvia a pesquisa, a gente foi metodologicamente encontrando as resistências também. Que a gente perdia pessoas no meio do caminho, né, que estavam respondendo a pesquisa, mas chegava um momento que falava, tá me provocando demais, tá difícil, eu não consigo continuar. E aí a gente tinha que substituir a pessoa para não perder a relevância do método, né? Eu lembro que teve uma parte até interessante que foi a nossa própria dificuldade de lidar, né? Quanto algumas histórias ressoavam e aí a gente... Foi muito difícil. Os pesquisadores que foram para campo também ficaram muito mobilizados, mas de fato a morte mobiliza não só quem está falando sobre ela, mas também quem estava pesquisando. Eu acho que cada um tem um tempo de chegada nesse assunto. E a gente vai percebendo também que a vida é cheia de pequenos lutos, né? A gente está acostumado a falar do luto considerando a morte de alguém, mas a morte vem acontecendo, né? A gente está morrendo agora. Eu acho que o que veio de surpresa aí na pesquisa que foi o fato das pessoas terem mais medo de perder alguém do que da própria morte. Porque é quando você, de fato, lida com a morte. Porque você vai lidar com a morte é lidar com a morte do outro, né? É o vazio que o outro deixa. Porque quando você foi embora, para quem foi, acabou. Um outro vai ficar com esse vazio. É interessante porque são, em média, 4, 5 perdas importantes. Mas o que tem de dado concreto é que, ao longo da nossa vida, a gente vai ter uma média de 18 perdas. Então, são várias perdas ao longo do caminho e ainda assim a gente está negando o assunto, né? A própria pesquisa aponta, né? Essa não fala vem desses nossos vínculos líquidos, né? O que a gente não se conecta e se relaciona com profundidade, do supercapitalismo, do aumento da longevidade. A gente debateu até um pouco isso. O Vale do Silício está estudando e desenvolvendo artefatos e produtos para combater o envelhecimento. Em 2018, a gente ainda está tratando a morte como um tabu. E em 1800, a morte não era tão tabu quanto é hoje. Eu acho que, de alguma forma, a gente está matando a morte. A gente está colocando a morte no caixão e deixando ela escondida. Esse também é um grande insight da pesquisa, né? Como é que a gente vai colocar mais vida na morte, trazer a morte como um assunto que pode ser debatido na mesa do jantar e aí sim promover um processo muito mais equilibrado diante do fato. E acho que a coisa do tempo é muito importante. As pessoas começam a se dar conta de que não passou. Puxa, tem depoimentos muito fortes dizendo, nossa, eu sonhei com minha mãe de novo, achei que já tivesse passado, mas eu tô vendo que eu ainda sinto aquilo que eu senti quando ela se foi, quer dizer. E o bonito de ver que participar da pesquisa e se dedicar ao tema por alguns dias trouxe muitos aspectos de elaboração para quem estava respondendo, né? Quantas pessoas não disseram, nossa, como foi importante mergulhar no assunto e contar a minha história, porque a partir daí eu revivi e pude elaborar muitas questões que eu não tinha elaborado. Ou seja, a elaboração também pode vir no ano seguinte, 20 anos depois, ou quando eu toco no assunto novamente. É isso, como aprender a conviver com a ausência, né? Porque a ausência é uma presença de ausência. E a elaboração é justamente você saber como é que eu lido com essa ausência, que história que eu conto para mim mesma e para o mundo, né? Como é que eu acalmo o meu coração? No mundo inteiro, é quase que um fenômeno. E mesmo no Oriente, né, a gente tende a dizer que no Oriente as pessoas lidam melhor com a morte, também existe o apressamento. E mesmo o tempo, né, do velório, o tempo médio do velório vem sendo reduzido. Do lado de cada história, o que a gente percebe é que os velórios estão durando, em média, 3 a 4 horas.
e a resposta do público é de 6 horas e meia. Então, uma percepção de um tempo muito longo, Que e não- uma falta de que não é real. disposição, né? Que não é real. Que não é real, mas que é fundamental. Porque quando a gente vê, né, que é nesse momento que o enlutado precisa da rede de apoio, você tem menos tempo dedicado às cerimônias ou ao enlutado, a gente perde muito, né? É importante, na pesquisa mostra que a maior parte das pessoas que passou pela experiência entende a experiência como um aspecto positivo, Ressignificou né? Ressignificou. a morte, né? Então, é um local de acolhimento, eu estou perto da minha família. E também é no velório que as pessoas escutam as piores mensagens, né? Como você precisa ser forte, o tempo vai curar, logo mais tudo isso vai passar. E isso não se relaciona com o sentimento do momento. Porque são falas que tentam tirar a pessoa do sofrimento, é uma recusa do sofrimento. Então, assim, você está mergulhado no sofrimento e alguém já está te convidando a sair, né? Então, assim, é o que a gente sempre diz, essa pergunta vem muito, né? O que eu falo num velório? Se você não tem o que dizer, não fale nada. Abrace e fala, eu não tenho o que dizer, mas eu tô aqui. Teve uma pessoa que a gente entrevistou que falou, as pessoas acham que não podem tocar no assunto porque vão trazer tristeza, né? Vão me lembrar da tristeza. Mas eu não esqueço. É isso, porque a gente não esquece. Que merece atenção nessa história da morte, que é quando a gente pergunta para as pessoas o que é a morte para você, vem os sentimentos humanos mais difíceis. Então a gente está falando de tristeza, Dor, medo. E se a gente, enquanto a gente tratar a vida como antagonista da morte, a gente também vai tratar esses sentimentos como se eles fossem antagônicos à vida. Então significa que viver é ser feliz, alegre, enfim, que a vida é brilhar o tempo todo, exato. O tempo inteiro positivo. Essa falta de respeito pela morte, que a gente poderia aqui enunciar vários exemplos, tem a ver com isso. Porque a partir do momento que você não lida com a morte, não valoriza a morte, a valorização da vida também fica prejudicada. Certamente tem alguém nesse momento sofrendo, muitas pessoas sofrendo porque perderam alguém e não sabem com quem falar, o que falar, como expressar, se pode expressar, não tem nem o direito a esse sofrimento. Tem um constrangimento, né? Para mim, a grande palavra é constrangimento. Eu acho que essa é uma boa palavra, uma grande palavra para essa história. Não dá mais pra gente ficar constrangido Diante do assunto. Diante do sofrimento do outro, diante disso tudo que a morte traz e que é tão humano, né? Isso precisa entrar na roda. E como a gente perder a vergonha pode favorecer e trazer mais equilíbrio para essa relação, né? É isso, a gente acabou de dizer, a morte faz parte da vida. Então, falar de morte pode ser falar de vida. Quanto a gente pode equilibrar essa relação e torná-la muito mais saudável para nossa jornada na vida. É muito importante que esse assunto seja ressignificado, porque essa é uma dor coletiva. Embora hoje cada um sinta isso de modo bastante singular, e sempre será singular, o que a gente percebe é que é uma dor que é de todo mundo sente, né? E o quanto nesse processo a gente tem pontes a construir, né? A ponte do antes, o do durante e tudo que vem depois. Passar por um processo de luto fala muito da potência da vida, né? A vida e morte são dois lados da mesma moeda e a gente tem uma potência a ser seguida depois dessa experiência. E eu acho que a morte, né, ou principalmente a consciência da morte, é talvez o nosso maior dado de humanidade, né? Assim, o que é ser humano? É ter consciência do tempo, ter consciência de que a gente vai morrer, de que a vida termina. Eu acho que criar um espaço de presença para a morte vai nos ajudar a valorizar mais a vida.